Sabe aquela sensação de acordar cansado, mesmo depois de ter passado a noite na cama? Ou de se virar de um lado para o outro, a olhar para o relógio, enquanto as horas passam e o sono simplesmente não chega? É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 70 anos. Sentimos a falta de energia durante o dia, a memória que teima em falhar, o humor que nem sempre acompanha, e até a preocupação com a nossa saúde a longo prazo. Afinal, uma boa noite de sono parece ser um luxo inatingível para alguns. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo, não apenas para dormir melhor, mas para encontrar o seu melhor horário de sono, que pode realmente transformar a sua saúde e até prolongar a sua vida? Não estamos a falar de um número mágico de horas, mas sim de uma abordagem inteligente ao descanso que o seu corpo anseia. Neste vídeo vou partilhar consigo, como um médico que dedicou anos a entender o envelhecimento saudável, os pilares fundamentais para alcançar esse sono reparador que muitos pensam ser impossível. Vamos mergulhar em estratégias simples mas poderosas, que o ajudarão a reajustar o seu relógio biológico, a preparar o seu corpo e mente para o descanso ideal e a colher os benefícios de uma vida mais longa e vibrante. Fique até o final, porque há algo que o vai surpreender e mudar a sua perspectiva sobre o sono para sempre. Vamos então mergulhar na primeira peça deste quebra-cabeças do sono perfeito. A chave para desvendar o seu melhor horário de sono, especialmente depois dos 70, começa com a compreensão e o respeito pelo seu próprio relógio biológico, conhecido como ritmo circadiano. Este é um sistema interno incrível que regula o ciclo de sono e vigília ao longo de 24 horas, e ele muda com a idade. Não se trata de uma hora exata para todos, mas sim de uma janela de tempo em que o seu corpo está naturalmente programado para dormir e para acordar. Muitos idosos notam que começam a sentir sono mais cedo e acordam mais cedo do que quando eram mais jovens, e isso é completamente normal e saudável. O erro está em lutar contra esta mudança natural, tentando manter hábitos de sono que já não se alinham com o ritmo atual do corpo. A consistência é a palavra de ordem aqui. Ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, incluindo fins de semana, é um dos hábitos mais poderosos que pode adotar. Pense no seu corpo como uma orquestra bem afinada. Quando todos os instrumentos começam e param ao mesmo tempo, a música flui harmoniosamente. Da mesma forma, quando mantém um horário de sono regular, está a enviar sinais claros ao seu cérebro sobre quando é hora de produzir melatonina, a hormona do sono, e quando é hora de se manter alerta. Por exemplo, se consistentemente se deita entre as 21h30 e as 22h30 e acorda entre as 6 e as 7, mesmo que por vezes lhe custe um pouco nos primeiros dias, o seu corpo vai adaptar-se. Ele vai aprender a antecipar este período de descanso, facilitando o adormecer e o despertar com mais energia. Imagine a diferença que faz acordar naturalmente, sem o susto do despertador, sentindo-se genuinamente repousado. É uma sensação de leveza, de mente clara, de prontidão para o dia, que não tem preço. Este é o alicerce para otimizar o seu sono. E para ajudar o seu ritmo circadiano a funcionar da melhor forma, a luz natural desempenha um papel fundamental. O nosso corpo interpreta a luz como um sinal para ficar acordado e a escuridão como um sinal para dormir. Quando envelhecemos, somos muitas vezes menos expostos à luz natural do dia, e isto pode confundir o nosso relógio interno. Comece o seu dia expondo-se à luz solar logo pela manhã. Abra as cortinas assim que acordar, ou melhor ainda, saia para o seu jardim, varanda ou para uma curta caminhada matinal. A luz do sol da manhã, mesmo que por apenas 15 a 30 minutos, ajuda a suprimir a produção de melatonina e a sinalizar ao seu corpo que é hora de começar o dia.
Isto não só o deixa mais alerta e com melhor humor, como também fortalece o sinal para que a melatonina seja libertada mais tarde, quando o sol se puser, preparando-o para o sono. Pense nisto como recarregar as baterias do seu relógio interno com a energia do sol. Por outro lado, a exposição à luz azul de ecrãs de telemóveis, tablets e televisões à noite pode ser um verdadeiro sabotador do sono. Esta luz artificial imita a luz do dia, enganando o seu cérebro e inibindo a produção de melatonina, mesmo quando deveria estar a preparar-se para dormir. Por isso, pelo menos 1 hora antes da hora que definiu para se deitar, comece a diminuir as luzes em casa e evite os ecrãs luminosos. Em vez de ver televisão ou navegar na internet, por que não ler um livro impresso, ouvir rádio ou música calma ou conversar com um familiar? Esta simples mudança pode ter um impacto enorme na qualidade do seu sono. Imagine-se a sentar-se na sua sala, talvez com uma luz mais suave, a ler um romance ou a ouvir uma balada de fado, enquanto o seu corpo naturalmente começa a relaxar e a preparar-se para o descanso profundo. Este pequeno ritual noturno não é apenas agradável, é uma poderosa ferramenta para sintonizar o seu corpo com o seu melhor horário de sono. Agora que já falamos sobre a importância da consistência no horário de sono e do papel crucial da luz natural, vamos aprofundar um pouco mais a rotina noturna que o vai embalar para o sono. Criar um ritual relaxante antes de se deitar é como um abraço quente para o seu cérebro, dizendo-lhe que é hora de desacelerar e preparar-se para o descanso. É um período de transição, um buffer entre o agito do dia e a calma da noite. Pense em algo que o ajude a descontrair, que seja prazeroso e que se torne um hábito diário. Poderá ser um banho morno, não muito quente para não o ativar, mas a uma temperatura confortável que relaxe os músculos e alivie as tensões do dia. A água morna tem o poder de acalmar a mente e o corpo, sinalizando o fim das atividades. Ou talvez uma sessão de alongamentos suaves, sem esforço, focando-se na respiração lenta e profunda. Estes movimentos delicados podem libertar a rigidez muscular acumulada e melhorar a circulação, preparando os seus músculos para o repouso. Outra opção maravilhosa é a leitura. Mas, e aqui está o segredo, opte por um livro físico, uma revista impressa, em vez de um ecrã. A luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos, como já vimos, interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Um livro, por outro lado, permite-lhe mergulhar numa história sem a estimulação excessiva da luz. Pode escolher um romance leve, uma biografia inspiradora ou até um livro de poesia, algo que o distraia sem o agitar. A música calma também pode ser uma grande aliada. Uma playlist de música clássica, instrumentais suaves, ou até mesmo os sons da natureza, como o canto dos pássaros ou o som das ondas, podem criar uma atmosfera de serenidade. Em Portugal, muitas pessoas apreciam ouvir fado ou bossa nova, desde que sejam melodias mais calmas e não muito estimulantes, para acalmar a mente antes de dormir. O importante é que esta rotina seja algo que o acalme, que o ajude a deixar as preocupações do dia para trás. Além destas atividades, considere também uma bebida quente e relaxante. Uma chávena de chá de camomila, de tília ou um copo de leite morno podem ter um efeito reconfortante. Evite chás com cafeína, claro, e qualquer bebida alcoólica. Muitas pessoas pensam que um copinho de vinho antes de dormir ajuda, mas na verdade, o álcool pode fragmentar o sono, especialmente na segunda metade da noite, resultando num sono menos reparador. O seu corpo passa a noite a tentar metabolizar o álcool, em vez de se dedicar totalmente à reparação e ao descanso profundo. A ideia é criar um sinal consistente para o seu corpo, indicando que a noite é para descansar.
Quando o faz repetidamente, o seu corpo começa a antecipar este momento, tornando mais fácil adormecer e ter um sono mais contínuo. Esta rotina pré-sono é mais do que apenas um conjunto de atividades. É um investimento na sua qualidade de vida. Imagine que, ao invés de se deitar ansioso, com a mente a mil, você se deita relaxado, com uma sensação de paz, sabendo que fez tudo o que podia para ter uma noite de sono abençoada. Este é o poder de uma rotina bem estabelecida. Agora que já preparamos o palco para o sono com horários consistentes, luz natural e uma rotina noturna relaxante, vamos ver o que comemos e bebemos, e como o nosso corpo se move influenciam diretamente a qualidade do nosso descanso. A alimentação e a hidratação são pilares essenciais na nossa saúde geral, e o sono não é exceção. O que comemos e bebemos, especialmente nas horas que antecedem o sono, tem um impacto direto na forma como adormecemos e na qualidade do nosso descanso. Comecemos pelo jantar. É fundamental que seja uma refeição leve e digerível. Alimentos ricos em gordura, muito condimentados ou em grandes quantidades, exigem um esforço extra do nosso sistema digestivo, que fica a trabalhar quando deveria estar a desacelerar. Isso pode causar desconforto, azia ou indigestão, dificultando o adormecer e interrompendo o sono. Pense numa sopa de legumes caseira, um peixe grelhado com vegetais cozidos, ou um pouco de arroz com frango. Evite pratos mais pesados como uma feijoada ou um cozido à portuguesa, que, embora deliciosos, são mais adequados para o almoço. Tente jantar pelo menos 2 a 3 horas antes da sua hora de deitar. Isto dá tempo suficiente para a digestão, permitindo que o seu corpo se concentre no descanso. No que diz respeito às bebidas, cafeína e álcool são os principais inimigos de um sono reparador. A cafeína, presente no café, chás pretos, chás verdes, refrigerantes e chocolates, é um estimulante que pode permanecer no seu sistema por muitas horas. Para a maioria das pessoas com mais de 70 anos, é aconselhável evitar a cafeína a partir do meio da tarde, idealmente depois das 14 horas. Um café a meio da tarde pode parecer inofensivo, mas a sua influência pode impedi-lo de adormecer ou de ter um sono profundo e contínuo. Quanto ao álcool, como já mencionei brevemente, embora possa dar uma sensação inicial de relaxamento e até o fazer adormecer mais rapidamente, ele perturba gravemente a arquitetura do sono. Impede as fases mais profundas e reparadoras do sono, e pode levá-lo a acordar frequentemente durante a noite. Além disso, o álcool é um diurético, o que significa que pode aumentar a necessidade de ir à casa de banho durante a noite. Portanto, para uma noite de sono ideal, é melhor evitar o álcool algumas horas antes de se deitar. A hidratação também é crucial, mas com moderação antes de dormir. Beber água suficiente durante o dia é vital para a sua saúde, mas tente reduzir a ingestão de líquidos nas últimas 2 a 3 horas antes de se deitar. O objetivo é evitar interrupções noturnas para ir à casa de banho, que podem ser bastante perturbadoras, especialmente para a bexiga, que tende a ficar mais sensível com a idade. Claro, se tiver alguma condição médica que exija uma ingestão constante de líquidos, fale com o seu médico. Mas para a maioria, um ajuste na ingestão noturna de líquidos pode fazer uma grande diferença. Passando à atividade física, o exercício regular é um dos melhores remédios naturais para o sono. Uma rotina de atividade física moderada durante o dia não só melhora a qualidade do sono, como também ajuda a adormecer mais rapidamente. O movimento ajuda a regular o seu ritmo circadiano, reduz o estresse e a ansiedade e alivia as tensões musculares. Pense em atividades simples e prazerosas, como uma caminhada diária no parque,
que além de lhe dar ar fresco e exposição à luz natural, fortalece os seus músculos e o seu coração. A jardinagem, a dança ou até mesmo alguns exercícios de ginástica leve, como alongamentos ou exercícios de equilíbrio, podem ser excelentes. A chave, no entanto, é a moderação e o timing. Evite exercícios intensos ou extenuantes muito perto da hora de deitar. A atividade física, especialmente se for vigorosa, pode aumentar a sua temperatura corporal e estimular o seu sistema nervoso, tornando mais difícil relaxar e adormecer. O ideal é terminar qualquer atividade física mais intensa pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. Se gosta de se exercitar à noite, opte por algo muito suave, como alongamentos leves ou um passeio tranquilo. Imagine-se a fazer uma caminhada revigorante pela manhã ou a cuidar das suas plantas à tarde, sentindo o seu corpo a trabalhar, mas depois a ter tempo para acalmar antes da noite. E por fim, o seu quarto deve ser um santuário para o sono. Pequenas alterações no seu ambiente podem ter um impacto significativo. Primeiro, a escuridão. O seu quarto deve ser o mais escuro possível. Use cortinas blackout ou estores que bloqueiem toda a luz exterior. Qualquer fonte de luz, por mais pequena que seja, o LED do carregador do telemóvel, a luz do despertador, pode perturbar a produção de melatonina. Se for necessário, considere o uso de uma máscara de olhos confortável. Depois, o silêncio. Reduza o ruído o máximo possível. Se mora numa zona barulhenta, tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco que emite um som constante e suave para abafar outros ruídos podem ser muito úteis. A temperatura do seu quarto também é crucial. A maioria das pessoas dorme melhor num ambiente fresco, idealmente entre 18 e 20 graus Celsius. Um quarto muito quente ou muito frio pode perturbar o sono. Adapte a sua roupa de cama e o seu pijama para esta temperatura. Experimente deixar a janela aberta um pouco, se o tempo permitir, para uma boa ventilação. E, claro, o conforto da sua cama. Um colchão e almofadas que ofereçam o suporte adequado são investimentos na sua saúde. Se o seu colchão já tiver mais de 10 anos, ou se acorda com dores e rigidez, pode ser a altura de considerar substituí-lo. O seu quarto deve ser um espaço convidativo, calmo e que o ajude a desligar-se do mundo exterior. Lembre-se, o melhor horário de sono não é uma hora exata que um médico impõe, mas sim uma harmonização inteligente de hábitos diários que permitem ao seu corpo e mente alcançar um descanso profundo e reparador, alinhado com o seu ritmo biológico natural, que se altera com a idade. Falamos da importância de manter um horário de sono consistente, de abraçar a luz natural pela manhã e evitar a luz azul à noite para sintonizar o seu relógio interno. Exploramos como uma rotina relaxante antes de dormir, seja um banho morno, uma leitura tranquila ou uma bebida quente sem cafeína, pode sinalizar ao seu corpo que é hora de desacelerar. Vimos como a alimentação leve ao jantar, evitando cafeína e álcool, e a hidratação inteligente protegem o seu sono de interrupções e desconfortos. E claro, a atividade física moderada durante o dia, terminada algumas horas antes de deitar, juntamente com um ambiente de quarto escuro, silencioso e fresco, são essenciais para criar o cenário perfeito para uma noite de sono ininterrupta e revitalizante. Estas dicas, meus amigos, são as ferramentas que precisa para construir o seu próprio santuário de sono e desvendar o segredo da longevidade e da vitalidade que um bom descanso oferece. Não se sinta pressionado a implementar tudo de uma vez. Comece por uma ou duas mudanças que lhe pareçam mais fáceis de integrar na sua vida. Pequenos passos consistentes levam a grandes transformações.
A cada noite que dormir melhor, sentirá a diferença na sua energia, na sua clareza mental, no seu humor e na sua capacidade de desfrutar plenamente de cada momento do seu dia. O seu corpo e a sua mente merecem este cuidado, especialmente agora que tem a sabedoria de uma vida inteira. Qual destas dicas vai começar a aplicar já hoje para melhorar o seu sono? Partilhe as suas experiências e as suas próprias estratégias para dormir bem nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe valor e o ajudou a ver o sono com outros olhos, por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua participação ajuda-nos a levar esta mensagem a mais pessoas que podem beneficiar dela. Lembre-se, viver bem em cada fase da vida é um presente que você merece. Cuide-se, durma bem e aproveite cada dia com vitalidade, alegria e a serenidade de quem sabe que o descanso é um pilar fundamental para uma vida longa e feliz.